Boa tarde. Em Angola, a política volta a estar em sintonia com a condição de vida do seu povo. A busca da justiça ou a tentativa de resgatar da pobreza milhões de angolanos marca a atualidade. É um tema que vamos olhar hoje com Graça Franco, da Renascença. Vamos falar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Gli infermieri sono gli operatori sanitari più numerosi e più vicini agli ammalati e le ostetriche compiono forse la più nobile tra le professioni. Preghiamo per tutti loro perché possano svolgere al meglio il loro prezioso lavoro. Tante volte noi preferiamo le nostre interpretazioni del Vangelo o della parola del Signore al Vangelo e alla parola del Signore. Per esempio quando noi cadiamo nelle casistiche morali, ma questa non è la volontà del Signore. La volontà del Signore è chiara. La fa vedere nei comandamenti, nella Bibbia e te la fa vedere con lo Spirito Santo dentro il tuo cuore. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Vigília Ecuménica Jovem incentivou a juventude a acolher com humanidade. Os jovens de várias igrejas cristãs dedicaram o sábado à noite ao encontro e à oração na Vigília Ecuménica na Igreja de Santa Isabel, em Lisboa. Os jovens cantam, rezam, convivem e partilham-se numa celebração onde também percebem como nas outras igrejas cristãs se vive o encontro com Deus. Estamos aqui reunidos por uma causa que é aquilo que nos chama, que é viver a Cristo. E Cristo nós vivemos de várias formas e com esta vigília nós conseguimos perceber como é que nós vivemos e também perceber como é que os outros vivem Cristo e assim podermos partilhar as nossas vivências em Cristo. Cremos que realmente Cristo é apenas um. E sendo todas as igrejas cristãs, é bom que aqueles irmãos que vivem, que partilham da mesma fé, reúnam-se e conheçam-se. Nós sabemos muito bem que no Atos dos Apóstolos diz que todos os apóstolos estavam juntos, tinham tudo em comum e perseveravam em oração. A juventude não é só o futuro da Igreja e da sociedade, mas o seu presente.
Por isso, é importante que se reúnam em ambiente de oração pela unidade de todos os cristãos e para transformarem o mundo em que vivem. O modo de acolher tem que refletir a fé que professamos e, mais do que falar sobre isso, é importante rezarmos juntos das várias igrejas, com os jovens das várias igrejas, que são já o presente, não são só o futuro, dessas comunidades crentes, para, se calhar de uma forma discreta, mas sólida, poder transformar o mundo em que vivemos. Então é importante que os jovens vejam e eles mesmos conduzam esse momento de oração, porque eles são o presente da igreja, são o futuro da igreja e o presente da igreja também. A vigília realiza-se anualmente durante a semana de oração pela unidade dos cristãos, que no hemisfério norte da Terra assinala-se entre o dia 18 e 25 de janeiro. Este ano convida a acolher com humanidade os migrantes e refugiados que procuram melhores condições de vida e alerta ainda para as vítimas de naufrágio no mar Mediterrâneo. Acolher com a humanidade é acolher com Cristo, acolher com alegria, acolher sem fronteiras e sem medo. É sabermos pensar nos outros, e Portugal é um país que sabe e que tem ajudado muitas pessoas que têm entrado no nosso país. Nós vivemos um grande momento de mobilidade e mobilização. Nós estamos migrando, nós estamos trabalhando em outros países, nós estamos aqui, mas estamos contactando pessoas em outras partes do mundo. Do ano passado falou-se sobre a justiça, falou-se sobre um pouquinho da corrupção e não só. Então são temas muito importantes e atuais acima de tudo, porque tanto, por exemplo, este ano é tratar com a humanidade. É exatamente a possibilidade de transformar essa Europa ou o mundo em que vivemos num mundo mais fraterno e mais acolhedor, mais humano. No encontro de oração e convívio na Igreja de Santa Isabel, em Lisboa, os jovens cristãos ouviram o testemunho de um acolhimento com humanidade de um jovem sírio que fugiu da guerra aos 15 anos e vive em Portugal desde 2016. Este jovem partilhou também a experiência de hospitalidade da Unidade Pastoral de Apoio a Refugiados das paróquias de Nova Oeiras e São Julião. O oitavário de oração pela unidade dos cristãos está a recordar os migrantes e refugiados que são vítimas de naufrágios no Mediterrâneo. A proposta de reflexão, feita pelas comunidades cristãs do arquipélago de Malta, foi retirada do naufrágio de São Paulo II, no século I, que o levou até à ilha maltesa, onde foi tratado com invulgar humanidade, assim se lê no livro dos Atos dos Apóstolos. A Vigília Ecuménica Jovem 2020 foi dinamizada pelos departamentos juvenis das Igrejas Católica do Patriarcado de Lisboa, da Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana, também da Igreja Metodista, Presbiteriana e Evangélica Alemã. Centro Cultural Brutéria abre hoje portas no Bairro Alto, em Lisboa. Jesuítas querem espaço de diálogo com a cidade e as culturas urbanas. Esta tarde, a Brutéria será muito mais que uma revista. Torna-se num centro cultural que quer ser um fórum de debate e reflexão sobre a cultura, a arte, o urbanismo. Os jesuítas regressam ao Bairro Alto depois de ali terem habitado em 1540 a antiga Ermida de São Roque. Agora estão do outro lado da rua, num espaço que se quer de portas abertas e de acolhimento para todos. Estamos convencidos que o Bairro Alto vai perceber o que nós estamos a querer fazer, independentemente da relação que tenham com a fé e com a Igreja. Estamos convencidos que perceberão a seriedade de um espaço como este. É um pequeno mosteiro no centro da cidade, habitado por 6 padres e uma equipa de leigos que com eles trabalha, querem fazer do espaço um lugar para pensar a cidade e a cultura urbana. A Companhia de Jesus, desde o tempo de Santo Inácio, sempre foi profundamente urbana. E, portanto, eu acho que a nossa forma de estar
espiritualmente, não só ideologicamente no sentido da posição teológica que nós gostávamos de ter, da própria espiritualidade da Companhia de Jesus. É uma espiritualidade profundamente operante do trabalho, da vida em comum, de irrigar e de dialogar com a cidade. O espaço vai acolher diversas propostas culturais. Tem biblioteca e conta com um espaço de lazer, com esplanada e cafetaria. Mas o Centro Cultural Brutéria oferece também um espaço de galeria, onde a arte é um veículo importante de comunicação. No tempo presente, a linguagem não verbal tem muita força e, portanto, tem que haver sempre foi assim, mas cada vez somos mais sensíveis a isso, um reforço do não verbal à mensagem que comunicamos. E como a sociedade de hoje e a cultura desde sempre se exprimiu muito pela arte, há aqui um espaço, diria, de diálogo com o sensível, com a experiência, com a beleza, com a arte, integrado no diálogo cristianismo e cultura que a revista prossegue, não é? Hoje abrem as portas e com este projeto a Companhia de Jesus assume um desafio importante na sua missão de anúncio e proposta à cultura contemporânea. É auscultar a realidade, é ouvir. É ver o que é que está a acontecer, o que é que não está a ser falado, o que precisa de atenção, o que é que está a ser falado com uma linguagem que não convence, o que é que nós estamos a fazer que precisa de mudança, de conversão. Não estamos aqui a vender-nos a nós, os 6 jesuítas, como sendo a salvação para o mundo nem para a cidade. Estamos pura e simplesmente a querer fazer parte do jogo, é só isso. O Centro Cultural Brutéria fica no antigo Palácio dos Condes de Tomar, edifício que já foi ocupado pela Hemeroteca de Lisboa. Junto à Igreja de São Roque, o espaço está na transição entre o Chiado e o Bairro Alto. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, a situação em Angola, que, segundo as autoridades, tentam repor a justiça com o passado, uma atitude que consideram essencial para quebrar o ciclo da pobreza que vitima o povo. Está connosco a diretora de informação da Renascença, Graça Franco. Boa tarde. Olá, obrigado Henrique, por estar uma vez mais connosco. Boa tarde. Estas notícias recentes, esta busca em torno de uma usurpação que é evocada do erário público angolano e que marcam a atualidade e em que as autoridades deste país tentam repor alguma justiça. Bom, vamos ver se, esperemos que sim, que seja exatamente esse o objetivo e que não seja, de facto, um ajuste de contas entre cleptocracias. Agora, do que se trata, de facto, é das provas que surgiram ao público ultimamente por um consórcio de jornalistas internacionais e que, portanto, infelizmente fizeram manchete em praticamente os jornais de todo o mundo, ou dos principais jornais de todo o mundo, e que carrearam, digamos, cerca de 715 mil documentos para uma investigação conjunta em que parte da investigação, pelo menos, prova um desvio de fundos da Sonangol, portanto, uma empresa pública angolana, em favor de empresas falsas, ou seja, empresas fantasmas que eram criadas em offshores, em paraísos fiscais, para prestarem uma suposta consultadoria a empresas ligadas a Isabel dos Santos. E esses movimentos de dinheiro foram feitos já quando Isabel dos Santos sabia da sua demissão, próxima da sua demissão, e, portanto, constituem, evidentemente, um desvio de fundos da empresa. E por muitas suspeitas que se tivesse em relação aos bens de Isabel dos Santos, à forma como os adquiriu, ao nepotismo associado às suas primeiras empresas, telecomunicações, de grandes superfícies em Angola, etc., o que isto vai mostrar é uma ponta de iceberg daquilo que é
uma montanha enorme de desvio sistemático de recursos do povo angolano. Há 11 anos atrás, Bento XVI visitou Angola. Em março de 2009, ele falava do flagelo da avidez. Num discurso ao presidente José Eduardo dos Santos e aos embaixadores, e o Papa já evocava, nomeadamente, esta questão e o fim da corrupção, que eram essenciais para devolver a esperança ao povo. Lembremos-nos que Angola é nada mais nada menos que o país mais corrupto do mundo em anos sucessivos, através do índice da Transparência Internacional. Em 189 países aparece numa nota de 0 a 10, a 0 a 20, com 19 valores. O que significa que a percepção que o próprio povo tem de que vive num país extraordinariamente corrupto é enorme. E a situação de Angola nos últimos anos não tem sido fácil, ou seja, a crise do petróleo levou a que Angola não só tivesse recessão no setor dos petróleos, como estivesse em recessão em 2018 e tivesse previsões de estagnação nos próximos tempos. Ou seja, aquele país com taxas de crescimento muitíssimo altas que geravam grande riqueza, grandes montantes que poderiam justificar este investimento feito por angolanos um pouco por toda a parte, no fundo, nem isso agora tinham subjacente. Ou seja, estamos a viver uma crise, digamos, económica em Angola, o que torna ainda mais grave que aqueles 21 milhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia e que, portanto, constituem 75% dos 30 milhões de angolanos, sejam mais, digamos, esbulhados dos seus poucos recursos. E isso torna não só grave aqueles que estão dentro do núcleo duro desta expropriação, como todos os seus cúmplices. E em Portugal também encontramos, inclusive nas autoridades, uma série cegueira regulamentar, essa cumplicidade. Um destes jornalistas deste consórcio referia isso, e estamos a falar de uma questão que é profundamente ética e moral, não é? E moral, da componente moral, referia que todo este estado de corrupção que verificamos em tantas partes do mundo, estamos a falar deste caso concreto, mas existem em outras, mas é possível porque também nos países do Ocidente e nos chamados países desenvolvidos existe toda uma classe que incentiva e favorece que isto aconteça também, não é? Mas quando o Papa Francisco diz que o dinheiro é o esterco do diabo, nós parece-nos assim uma coisa um bocadinho anticapitalista primária, não é? Pronto. Mas quando olhamos, digamos, ao discurso de ontem do responsável máximo de uma das principais consultoras mundiais, da Pricewaterhouse, que é uma das empresas que ontem cortou relações com a sua cliente Isabel dos Santos, mas que já levou à admissão do responsável máximo de Angola desta empresa, e vemos nesses documentos cedidos ao Consórcio de Investigação Jornalística que, no fundo, a consultora que era suposto auditar as contas, que era suposto dar a sua chancela de que tudo decorre conforme as normas, conforme a lei, conforme as boas práticas do negócio, é a primeira a sugerir que haja subdivisão de empresas, para que essas empresas possam ser colocadas em paraísos fiscais, para que se possa obter um máximo lucro, um mínimo de impostos pagos. E os impostos são, no fundo, a restituição do lucro recebido aos outros componentes da sociedade por permitirem esse lucro, não é? É aquela porcentagem que depois permite o investimento público em condições de vida e qualidade de vida aos cidadãos, exatamente, não é? Os serviços públicos, tudo isso, não é? Portanto, é a responsabilidade máxima de quem tem dinheiro pagar esses impostos, não é? Portanto, quando se criam especificamente esquemas que visam apenas desviar esses recursos, não é? Nós pensamos como é possível que alguém ponha a ética totalmente dentro de um saquinho e se dedica ao seu trabalho com base única e exclusivamente na maximização do lucro do cliente que tem à sua frente. É a economia que mata, não é? como o Papa Francisco que mata. E esta é a economia que, de facto,
nos mata a todos, porque no caso concreto isto descredibiliza todo o sistema. Portanto, inclusivamente o envolvimento de empresas muito grandes em Portugal, a EFASEC tem milhares de trabalhadores que podem ser afetados. Isabel dos Santos era parceira do Grupo Amorim, que é um dos grupos principais em Portugal. Na NOS era parceira do Grupo SONAI. Tinha um banco constituído, que era o Eurobic, que em 2 dias, não é verdade, fez uma passagem da conta de Isabel dos Santos de mais de 50 milhões para um paraíso fiscal no Dubai. Portanto, isto viola em si mesmo os procedimentos da própria lei contra o branqueamento de capitais. E parece que apenas uma entidade, nem a CMVM, nem o Banco de Portugal, etc., terão visto, no momento de avaliar a idoneidade de Isabel dos Santos para presidir ao banco, que havia ali qualquer coisa, não é? Desde 2015 que era investigada em Portugal, mas nunca se deu um passo em concreto. Portanto, isto tudo se arrasta... E depois há uma hipocrisia geral, um cinismo total, não é? Descobrimos todos, através do consórcio de jornalistas, que havia aqui qualquer coisa que não batia certo. E vêm-nos de forma muito sonante aos ouvidos as palavras que o Papa repete sem cessar da tal economia que mata e que continua a matar em tantas partes do mundo. E que nos mata a nós por dentro, Exato. não é? Que claro. nos mata a nós por dentro, porque nós também temos o dever de nos fazer um certo clique antes mesmo de termos 120 países, com uma multidão de jornalistas a trabalhar num caso. Claro. Provavelmente devemos dar um passo em frente, às vezes com mais convicção na denúncia. Muito bem, Graça Franco, muito obrigado por esta reflexão, esta partilha hoje aqui no programa Eclésia. Lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.